Olá, queridos irmãos, queridos ministérios que acompanham esse congresso. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. E eu gostaria de começar essa reflexão com o mesmo texto que eu comecei a outra mensagem. Ele diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Desejamos concluir a obra que o Senhor nos confiou, e para isso precisamos do poder do Espírito Santo sobre nós. Mas para que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre nós, precisamos estar unidos, no mesmo propósito, unidos em oração, unidos na palavra, unidos na missão de pregar o Evangelho e preparar um povo para o encontro com Jesus. Precisamos de união, e qualquer forma de dissensão entre nós, de membros contra a igreja ou vice-versa, de membros entre si, de ministérios contra a igreja e vice-versa, de ministérios contra ministérios, enfim, qualquer forma de desunião atrapalha e impede a atuação do Espírito Santo. E quando falamos em discórdia, dissensão, desunião, alguém poderia protestar dizendo: mas Leandro, eu não odeio ninguém, eu não tenho raiva, não tenho mágoas, não tenho problemas de briga, de discórdia com ninguém. Pode ser? Mas há algo muito mais sutil do que isso, e nós precisamos estar atentos. Veja o que é. Pequeninas divergências. Que tipo de divergências? Ódio, brigas, contendas severas? Não. Pequeninas divergências acariciadas levam a ações que destroem a comunhão cristã. Não precisamos nos odiar mutuamente para que a comunhão cristã seja destruída. Satanás é muito mais eficiente quando provoca pequeninas divergências entre nós. Muitas vezes pode haver divergências por conta de coisas até insignificantes. Certa vez, Ellen White escreveu a respeito das causas por que Cristo ainda não havia voltado. Veja o que ela declarou. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. É muito comum darmos estrita ênfase ao mundanismo, à incredulidade, à falta de consagração que existe no meio do povo de Deus, mas geralmente passamos por alto um dos elementos que está nesta lista de coisas que atrasam o retorno de Cristo: a contenda entre os irmãos. E a contenda pode se manifestar de várias formas, em todos os segmentos da igreja, inclusive nos ministérios de sustento próprio, vocês concordam? Veja, Satanás é muito astuto. Ele usa diversas ferramentas para impedir a nossa união. Algumas ostensivas, outras mais sutis. Aliás, as sutis são as mais eficazes. Eu posso dizer assim: bom, eu sou um cristão fiel e verdadeiro, creio plenamente na palavra de Deus e nos testemunhos, não permito mundanismo em minha casa, em minha vida, eu sou uma pessoa consagrada a Deus, eu tenho uma vida de oração, estudo da Bíblia, eu sou um missionário, eu tenho um ministério de apoio à igreja que está crescendo, está prosperando na missão, e tudo isso é ótimo. Mas a Bíblia me traz uma advertência muito séria. Veja qual é. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não faz o quê? Não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã, ou seja, é uma religião inútil. Uma das ferramentas mais poderosas de Satanás para destruir a unidade entre nós é o espírito de crítica e maledicência. É induzir-nos a deixar a língua trabalhar livremente, sem freio. Alguns podem até pensar que a maledicência se refere apenas a inventar boatos, disseminar mentiras, espalhar calúnias. Mas a maledicência é a prática de simplesmente falar mal dos outros, ainda que seja verdade o que está sendo dito. Nossa língua tem muito poder e veja o quanto, de acordo com a Bíblia. A morte e a vida estão no poder da língua. Por meio de nossas palavras podemos edificar ou destruir, podemos salvar ou matar. Por essa razão, o salmista adverte da seguinte forma: guarda a tua língua do mal. Muitas vezes, em nossas rodas de conversa, passamos a falar mal das pessoas. Membros da igreja falam mal de pastores, pastores falam mal de membros da igreja falam mal uns dos outros, pastores falam mal uns dos outros, ministérios falam mal uns dos outros. Muitas vezes, falamos mal até mesmo dos nossos próprios amigos e familiares. E veja como isso é grave. Pensamos com horror nos canibais que se banqueteiam com a carne ainda quente e trêmula de sua vítima. Mas serão os resultados desta mesma prática mais terríveis do que a agonia e a ruína causadas pela difamação dos intuitos, ou seja, por julgar injustamente as intenções de alguém, pela mancha da reputação, quando por nossas palavras destruímos a imagem, destruímos a reputação de alguém, pela dissecação do caráter? Este é o texto que dá o título a esta mensagem:
canibais modernos. Aqueles que são profissionais de saúde compreendem melhor essa expressão dissecação do caráter que Ellen White usou no texto. Em um estudo de anatomia humana, por exemplo, dissecar é cortar o cadáver em pedaços e separar essas partes para serem examinadas uma a uma. Muitas vezes, em nossas rodas de conversa, estamos cortando o caráter de pessoas em pedaços para examiná-lo parte por parte, invadindo ousadamente a jurisdição de Deus, e eu me pergunto, enquanto estou dissecando o caráter dos meus irmãos, o que Deus vê ao dissecar o meu? Veja como a maledicência é classificada nas Escrituras. Nas Escrituras, os maldizentes são classificados entre os aborrecedores de Deus, inventores de males, os que são sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, cheios de inveja, homicídio. Veja, aquele que fala mal dos outros está no mesmo grupo dos homicidas e realmente podemos matar com as nossas palavras. Cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Segundo o juízo de Deus, são dignos de morte os que tais coisas praticam. Veja, os que falam mal dos outros são dignos de morte. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pode parecer exagero para nós, mas no tribunal dos céus, que falam mal dos outros, os que mancham a reputação dos outros por suas palavras, são colocados no mesmo grupo dos adúlteros, dos ladrões, dos bêbados, dos assassinos. O salmista, inclusive, faz uma analogia bem forte, veja só qual é. Porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto. O salmista está dizendo que da boca do maledicente sai tanta podridão, tanta imundícia quanto a que existe dentro de um túmulo onde um cadáver está apodrecendo. E este hábito pode ser tão arraigado no meu caráter que falar mal dos outros passa a ser algo normal, uma espécie de lazer, uma diversão, um passatempo para mim. Veja o que a Bíblia questiona. De quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Tenho eu mantido o hábito de falar mal dos outros? De dissecar o caráter dos meus irmãos? Tenho feito falar da vida alheia meu passatempo, minha diversão? Minha garganta tem sido uma sepultura aberta, exalando cheiro de morte? Falar mal, destruir a reputação e o caráter dos outros tem sido meu alimento diário? Quantas famílias temperam sua refeição com dúvidas e contestações? Dissecam o caráter de seus amigos? Observe a que ponto podemos chegar, falar mal dos próprios amigos. Dissecam o caráter de seus amigos e servem-no como saborosa sobremesa. A expressão saborosa indica que há prazer em fazer isso. Um precioso pedaço de maledicência percorre a mesa para ser comentado. Não raro, quando assentados à mesa, os membros da família passam ao redor um prato de criticismo, ou seja, de crítica, de disque, de escândalo. Viesse Cristo hoje, não encontraria muitas das famílias que se dizem cristãs acariciando o espírito de criticismo e maldade? Os membros de tais famílias não estão aptos para se unirem com os membros da família de cima. Que dura advertência, irmãos! Se tenho o costume de falar mal dos outros, não estou apto para estar no céu. E, portanto, se não me arrepender, se não abandonar essa prática, se não permitir que o Espírito Santo me transforme, jamais entrarei nos portais da Cidade Santa. Por mais ativo que eu seja na igreja, por mais que meu ministério seja próspero. Esses irrefletidos tagarelas se esquecem que têm uma testemunha. Invisível observador está a escrever-lhes as palavras nos livros do céu. Todas as nossas palavras, mesmo aquelas que são pronunciadas em secreto, são minuciosamente anotadas nos livros do céu e no juízo teremos que encará-las. O falso irmão, veja como isso é sério, Ellen White chama de falso irmão. O falso irmão esquece suas próprias fraquezas humanas, esquece sua obrigação de não pensar nem falar mal para não desonrar a Deus e ferir a Cristo na pessoa de seus santos. E todo defeito em que se possa imaginar é comentado sem misericórdia. Diante disso, quem eu tenho sido? Será que tenho mantido o hábito de vasculhar, de encontrar, de comemorar e divulgar os erros cometidos pelos irmãos, sejam eles pastores, líderes ou membros em geral? Será que tenho o hábito de buscar erros, encontrar escândalos e divulgá-los? Será que tenho mantido o hábito de falar mal das pessoas? Essa é uma reflexão pessoal, pois é uma luta diária para todos nós. Há alguns que vigiam com a mente e os ouvidos abertos para captar os escândalos que estão no ar. Esses mexeriqueiros fazem a obra de Satanás com surpreendente fidelidade.
Mesmo professos cristãos fecham os olhos a tudo que é puro, honesto, nobre e amável, entesourando, ou seja, acumulando, juntando, tudo que é objetável e desagradável. E fazendo o quê? E publicando-o ao mundo. Manifestasse o Senhor para convosco o mesmo Espírito que tendes demonstrado para com vosso irmão, e serias destruídos sem misericórdia. Os que vivem se alimentando das cascas dos fracassos e deficiências dos outros, e que juntam para si mesmos a podridão das negligências e faltas do próximo, tornam-se, por assim dizer, os catadores de lixo da igreja. Não representam vantagem para a sociedade a que pertencem, mas sim verdadeiro fardo às comunidades nas quais se infiltram. Não sejamos catadores de lixo. Isso não ajuda em nada, ao contrário, só atrapalha. Eu bem que poderia me justificar dizendo, mas o que eu estou falando da pessoa é verdade, não é calúnia. Ora, se é verdade, então devo ir até ela e conversar. Ah, mas já conversei e ela não me ouve. Ora, e ouvirá se eu falar dela para os outros? Resolverá falar dela pelas costas? Quando arquitetamos desculpas para o egoísmo, suspeitas ruins e maledicência, educamos a alma no mal, ou seja, nós ensinamos a nós mesmos a sermos maus. E se continuarmos a assim proceder, tornar-se-á um hábito o ceder à tentação. Estaremos então no terreno de Satanás, vencidos, fracos e sem ânimo. É quando educamos a alma no mal que passamos a considerar um pecado grave como algo inofensivo. E a maledicência faz mal a todos os envolvidos, mas quem é o mais prejudicado? A maledicência é uma dupla maldição que recai mais pesadamente sobre quem fala do que sobre quem ouve. Isso é tão sério, irmãos, que por mais que oremos e oremos e oremos, façamos vigílias e mais vigílias, jejuns e mais jejuns pelo derramamento do Espírito Santo, a maledicência impede que isso aconteça, ela simplesmente bloqueia a chuva serôdia. O Espírito não poderá nunca ser derramado enquanto os membros da igreja nutrirem desarmonia e amargura uns contra os outros. Inveja, ciúmes, ruins suspeitas e maledicências são coisas de Satanás e barram de forma eficaz o caminho à operação do Espírito Santo. E quais as consequências disso? Há igrejas em que a espiritualidade quase já foi morta porque se permitiu entrar o espírito de maledicência. O mesmo pode se aplicar aos nossos ministérios. Eles morrerão espiritualmente se permitirmos o espírito de crítica e maledicência, independentemente de quem seja o alvo, quer sejam pastores, quer sejam líderes, membros em geral ou de outros ministérios. Nossos ministérios não foram concebidos para vasculhar, encontrar e publicar pecados. Não podemos, irmãos, nos dar ao luxo de desperdiçar tempo com isso. Nossos ministérios foram concebidos para auxiliar a igreja na obra de espalhar o Evangelho e preparar um povo para o encontro com Cristo. Para que Cristo volte, o Evangelho precisa ser pregado a todo mundo. Mas para que o Evangelho seja pregado a todo mundo, nós precisamos da chuva serôdia. Mas, para que a chuva serôdia seja derramada, precisamos nos santificar, o que inclui eliminar a contenda que existe entre nós, o que inclui eliminar o hábito de falar mal uns dos outros, caso esse costume esteja presente em nossa vida, em nossos ministérios. Inveja, malícia, ruins suspeitas, maledicências, cobiça, são embaraços que o cristão deve pôr de lado se quiser correr com êxito a carreira para a imortalidade. Quando falamos que devemos fugir da maledicência e do espírito de crítica, será que eu estou defendendo a omissão diante dos erros? De forma alguma. Deixar de advertir alguém que está em pecado é repetir as mesmas palavras de Caim quando ele disse: "Sou eu guardador do meu irmão? Não tem nada a ver com isso. Deixe que o irmão se resolva lá com Deus." Veja, me esquivar de repreender me coloca em sério perigo. Veja qual é. Tem os servos de Cristo o dever, ou seja, a obrigação de mostrar aos que assim erram seu perigo. Aqueles que destroem o efeito da advertência, cegando os olhos aos pecadores ante o caráter e resultados verdadeiros do pecado, muitas vezes se gabam de que assim dão provas de amor. Estão, porém, agindo diretamente no sentido de opor-se ao Espírito Santo de Deus e estorvar-lhe a obra, ou seja, estão atrapalhando a obra do Espírito Santo. Estão acalentando o pecador para que descanse à beira da destruição. Estão se fazendo participantes de sua culpa e incorrendo em terrível responsabilidade pela sua impenitência. Muitos têm descido à ruína como resultado desta falsa e enganosa simpatia. Amor que não repreende, irmãos, pode ser chamado de qualquer coisa, menos de amor. Veja como o comentário bíblico adventista apresenta essa questão.
O ministério necessita de homens que não atenuarão, ou seja, não tornarão suave, não diminuirão a gravidade, não atenuarão ou desculparão o pecado, nem evitem reprovar o mal. Esses são homens que, enquanto lidam com o mal na igreja, são constrangidos pelo amor de Cristo. Passar por alto o pecado nunca é uma demonstração de amor. Algumas vezes o amor precisa ser severo. O amor na igreja não significa exibição de piedade e longanimidade para com os membros obstinados à custa da integridade da igreja ou da segurança de outros membros. Considerar amor como algo sempre necessariamente brando é identificá-lo com fraqueza, falta de iniciativa, de vigor e de coragem. O amor do ministro por seu povo significa mais que um sentimento de terna emoção. Significa também uma atitude contínua de preocupação pelo bem-estar, alegria pelo crescimento espiritual, tristeza pelos pecados, liderança forte e coragem firme e inabalável quando o inimigo das almas tenta espalhar o rebanho. Paulo, como ministro do Evangelho eterno, estava preparado para passar por qualquer sofrimento, até o sacrifício da própria vida pela salvação de outros. Nada há de fraco ou efeminado sobre o seu amor. Jesus e Paulo não revestiram o amor com sentimentalismo doentio. Os dois revelaram a capacidade para realizações difíceis e nobres, e força para vencer o mal em qualquer forma que se apresentasse para atacar a igreja. Portanto, irmãos, não estou defendendo a omissão diante dos erros, mas a forma correta de se lidar com os erros, e isso é um assunto para um outro momento. Ainda que a repreensão seja necessária e que não devamos ter o espírito de Caim, é preciso considerar que existem critérios bem definidos na revelação de Deus no que diz respeito à maneira pela qual uma pessoa deva ser repreendida. E uma vez repreendida, encerra seu assunto. Em nada irá auxiliar a pessoa permanecer comentando a respeito do assunto. Essas pessoas imaginativas, críticas, curar-se-iam muitas vezes desse hábito se dirigissem diretamente à pessoa que pensam estar errada. Veja, não é recomendada a omissão, mas o devido tratamento com os que julgamos estar em erro. Isto seria tão desagradável, ou seja, ir falar diretamente com a pessoa seria tão constrangedor, que abandonariam suas ideias, de preferência ir ter com elas. Mas é mais fácil deixar a língua trabalhar livremente acerca deste e daquele, quando o acusado não está presente. Temos que admitir, é muito mais confortável para nós falar das pessoas pelas costas. Por isso, geralmente, as pessoas que falam mal pelas costas se recusam a dialogar com aquele de quem estão falando. Mas o caminho largo e fácil não é o que conduz à vida eterna. O hábito de criticar as faltas de outros deve ser reprovado como obra do diabo? Imagine como o mundo olharia para os adventistas do sétimo dia, se todos nós, membros, ministérios, líderes e pastores, agíssemos de acordo com os princípios da palavra de Deus também neste aspecto. Que testemunho daríamos a um mundo que está afundado na lama do pecado, que se alimenta vorazmente de fofocas, boatos, calúnias, difamações, intrigas, por meio de jornais, novelas, séries, filmes, revistas, programas de TV? As pessoas olhariam para nós e então veriam a luz no mundo de trevas, sentiriam o sabor do verdadeiro sal da terra. Nisso veriam o amor de Jesus refletido em nós. Se um irmão se desvia, é então ocasião de nele mostrardes vosso real interesse, e de ter com ele, de que forma? Bondosamente, orai com ele e por ele, lembrados do preço infinito que Cristo pagou por sua redenção. Deste modo podereis salvar da morte uma alma. Alguns têm o costume de dizer assim: eu chamo o pecado pelo nome mesmo. E ao tratar com os erros dos outros, agem de forma impulsiva, agressiva, demonstrando presunção. Muitas vezes são irônicos, sarcásticos, debochados e acreditam verdadeiramente que estão fazendo a obra de Cristo. Mas o espírito agressivo, irrefletido, irônico, sarcástico e arrogante não é o espírito de Cristo, mas do próprio diabo. Outros justificam sua falta de mansidão e domínio próprio, citando profetas bíblicos e reformadores que denunciaram o pecado de forma direta, incisiva e por vezes dura. Mas o que Deus espera de nós? Veja. Pessoas severas e propensas a censurar desculpam-se às vezes ou procuram justificar a sua falta de cortesia cristã, porque muitos reformadores manifestaram esse mesmo espírito e alegam que a obra do presente tempo exige espírito idêntico. Mas tal não é o caso. Um espírito manso e sob perfeito controle ajusta-se melhor a qualquer meio, mesmo na companhia dos mais rudes. Zelo imprudente não beneficia ninguém. Deus não escolheu os reformadores porque fossem homens impetuosos e ávidos dominadores. Aceitou-os tal qual eram, a despeito desses traços de caráter,
Ter-lhes-ia, porém, imposto responsabilidades 10 vezes maiores se tivessem sido humildes e subordinados sempre o espírito ao controle da razão. Embora os ministros de Cristo devam denunciar o pecado e a impiedade, a impureza e a hipocrisia, embora algumas vezes sejam chamados a condenar o pecado entre os mais elevados, bem como entre os humildes, expondo-lhes que a indignação de Deus cairá sobre os transgressores de sua lei, por outro lado, não lhes compete ser dominadores ou tirânicos, devem antes manifestar o quê? Bondade e amor, uma disposição para salvar e não para destruir. Embora o amor nos leve algumas vezes a repreender de maneira mais severa, pois o amor não é necessariamente sempre brando, como nós vimos, essa severidade será temperada com respeito, preocupação sincera e amor. Cristo também repreendeu com severidade, mas sua voz embargava, ele tinha lágrimas na voz quando emitia suas esmagadoras repreensões. E ter esse Espírito de Cristo é uma das grandes provas de conversão. A legítima conversão se manifesta numa mudança do coração, pensamentos e intenções, pela renúncia de maus costumes, pela renúncia de mexerico, ciúme e desobediência. Se abrigardes o orgulho, o amor próprio, o desejo de supremacia, vanglória, ambição egoísta, murmuração, amargura, maledicência, mentira, engano e calúnia, não tendes Cristo em vosso coração. Se a maledicência está em nossos lábios, é porque Cristo não está em nosso coração. Por isso o conselho bíblico é este: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Ao contrário, façamos o seguinte: cultivai o hábito de falar bem do próximo. Detende-vos sobre as boas qualidades daqueles com quem estáis associados e olhai o menos possível para seus erros e fraquezas. Quando sois tentados a queixar-vos do que alguém disse ou fez, louvai alguma coisa na vida ou caráter dessa pessoa. Há algo de positivo na pessoa? Comente isso sem dó. Se você não está disposto a isso, ou então se não enxergar nada de positivo na pessoa, não comente nada. A menos que seja com ela própria e no espírito correto. É fácil agir assim? Não. Mas será que a graça de Cristo pode fazer de nós pessoas assim? Cristo tem poder para isso? Duvidar do poder de Cristo, de fazer qualquer coisa em minha vida, até o que parece impossível, é uma grande blasfêmia contra ele. Então não fale mal dos outros e procure falar bem das pessoas. Há aqueles que dizem assim: bom, eu não falo mal dos outros. Quando alguém vem falar comigo alguma coisa, eu não digo nada, eu só escuto. Porém, veja a advertência. Quando estáis reunidos uns com os outros, guardai vossas palavras, seja a vossa conversação de tal natureza que não preciseis arrepender-vos dela. Se cai uma palavra que seja nociva ao caráter de vosso amigo ou irmão, ou seja, se alguém começar a falar mal de um irmão, não animeis a maledicência, ela é obra do inimigo. Não animeis nenhuma pessoa tentada a falar-vos sobre ressentimentos de um irmão ou amigo. Diz-lhes que não desejais ouvir suas palavras de censura e maledicência, porque vosso conselheiro, Jesus, vos diz em sua palavra que, se deixardes de provocar lutas e vos tornardes pacificadores, sereis bem-aventurados. Dizei-lhes que essa é a bênção que ansiais receber. Se você diz: eu não falo mal das pessoas, quando alguém vem falar, só escuto. Repense essa questão. Encontre uma maneira de impedir que a pessoa continue. Procure desviar o assunto ou simplesmente diga a ela que não tem interesse em ouvir essas coisas. Se como crianças recém-nascidas desejais o genuíno leite da palavra, para que por ele vos seja dado crescimento, não tereis apetite para participar de um prato de maledicência, mas todo alimento dessa natureza será imediatamente rejeitado, pois os que provaram que o Senhor é bondoso não podem participar do manjar da tolice, da insensatez e da calúnia. Eles dirão resolutamente: leve esse prato embora, não quero comer semelhante alimento. Ele não é o pão do céu, isto é comer e beber o próprio espírito do diabo. Isso é forte. Quando se aproximam de vós os que vivem para conversar e que se acham preparados e equipados para dizer: conte, nós o contaremos, detende-vos a pensar se a conversação proporcionará auxílio e eficiência espirituais. Não devemos ser mexeriqueiros, bisbilhoteiros ou boateiros. Temos de prestar contas a Deus do que dizemos. Seremos levados a juízo por nossas palavras precipitadas que não fazem bem para quem fala ou para quem ouve. Que advertência forte, irmãos! A prática da maledicência representa o comer e beber o próprio espírito do diabo. E muitos que mantêm esse costume afirmam ter o Espírito de Deus. E uma dessas pessoas pode ser eu.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos desperte antes que seja tarde demais. Não fale mal de pessoa alguma. Não ouça mal de ninguém. Se não houver quem ouça, não haverá quem fale mal. Se alguém fala mal em sua presença, restrinja-o. Recuse ouvi-lo, embora suas maneiras possam ser agradáveis e seus acentos suaves. Ele pode professar amizade e todavia revelar segredos, apunhalando a pessoa pelas costas. Resolutamente recuse-se a ouvi-lo. Pense um pouco. Se uma pessoa tem o costume de falar mal dos outros comigo, qual a possibilidade de que essa mesma pessoa fale mal de mim para os outros? Você percebe? A maledicência faz com que as pessoas percam a confiança umas nas outras. Sempre fica aquela preocupação, do jeito que essa pessoa fala mal dos outros, será que ela fala mal de mim também? E, irmãos, nada pode ser mais prejudicial aos nossos relacionamentos, nada pode ser mais prejudicial à nossa união do que a desconfiança. Que mundo de vã tagarelice seria evitado se todo homem se lembrasse de que aqueles que lhe contam as faltas dos outros, com a mesma prontidão publicarão as faltas dele em se apresentando a oportunidade? Isso é tão sério, amigos, que o próprio apóstolo Paulo orientou os coríntios da seguinte forma: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou seja, que tem o hábito de falar mal dos outros, ou beberrão, ou roubador. É um grande perigo nos associarmos a uma pessoa que tem o costume de falar mal dos outros. Não apenas porque, em algum momento, essa pessoa poderá falar mal de nós também, mas porque, por meio dessa associação, podemos ser gradativamente transformados à semelhança dela e se tornará um grande perigo às pessoas se associarem conosco. Quando nos demoramos nas falhas dos outros, nos defeitos de caráter das pessoas, quando temos o costume de gastar tempo comentando e comentando e comentando sobre os erros de A ou B, gradativamente somos transformados por essa mesma contemplação, ou seja, passamos a desenvolver os mesmos defeitos sem nos darmos conta disso. O espírito de tagarelice e maledicência é um dos instrumentos especiais de Satanás para semear discórdia e luta, para separar amigos e solapar a fé de muitos na veracidade de nossas crenças. Não fale mal dos outros. Não aceite ouvir pessoas falando mal dos outros. Se não houver quem ouça, não haverá quem fale. Lembremos sempre que todas as nossas palavras estarão minuciosamente anotadas nos livros do céu, e veja o que acontecerá em seguida. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Se o hábito de falar mal dos outros ou de ouvir alguém falar mal dos outros não for vencido em nossa vida, irmãos, podemos perder completamente a esperança do céu. Então alguém poderia dizer assim, mas Leandro, no céu vai ser diferente, tudo lá é perfeito, não tem nada para falar mal lá. Porém, em relação às pessoas que têm o costume de vigiar os erros dos outros, de procurar defeitos, policiar as pessoas para criticá-las e divulgar suas falhas, Ellen White fez uma advertência muito séria, veja. Vi que alguns estão secando espiritualmente. Têm vivido por algum tempo a observar a fim de manter os irmãos direitos, observando toda a falta para então os meter em dificuldades. E enquanto isto fazem, a mente não está em Deus, nem no céu, ou na verdade, mas simplesmente onde Satanás quer que esteja. Onde? Nos outros. A menos que se reformem aqui nesta vida, não haverá no céu lugar para elas, pois achariam defeitos no próprio Senhor. O vício da maledicência nos torna tão dependentes que, mesmo que tudo esteja bem, temos uma necessidade incontrolável de encontrar algo de ruim para tornar o tema de nossas conversações. E isso nos levará a encontrar defeitos até onde há perfeição, ou seja, no próprio Jesus. Por isso, quem serão os que estarão no céu? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Eu quero estar no céu um dia, e sei que você também quer. Eu tenho muitas lutas a enfrentar contra as minhas próprias dificuldades, as minhas próprias deficiências de caráter, e eu sei que você também tem. Mas eu sei que se nós permitirmos, se nos mantivermos ligados a Cristo, se fizermos da Bíblia e da oração nosso alimento diário, se formos submissos à vontade de Deus, se nos esforçarmos para vencer esse hábito de falar mal dos outros, o Espírito Santo fará a obra de transformação em nossa vida e imprimirá em nós o caráter de Cristo, a ponto de podermos dizer como Paulo, não sou eu mais quem está vivendo, é Cristo que está vivendo em mim. Então, unicamente palavras edificantes sairão dos nossos lábios.
A Bíblia apresenta nosso Salvador Jesus Cristo da seguinte forma: como aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. O ser humano não foi deixado sem esperança. Por infinito amor e misericórdia foi concebido o plano da salvação: restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. E lembre-se que não há nada que Deus não possa fazer, ainda que pareça impossível para nós. Ninguém, pois, considera incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los. Amém! Louvado seja o Senhor por isso. A solução para mim e para você. Para finalizarmos, ainda há uma pergunta que você pode estar fazendo a si mesmo agora. E se alguém está falando mal de mim, o que eu faço? Bom, se possível, procure a pessoa que está falando mal de você e cordialmente tente esclarecer as coisas. Caso não seja possível, por você não ter acesso àquela pessoa ou porque ela se recusa a conversar, silencie, siga sua vida. Se você estiver em paz com Deus, repito, se você estiver em paz com Deus, deixe o caso com seu advogado Jesus Cristo. Podem destruir a sua reputação, mas não podem tocar no seu caráter. Lembre-se de José e Daniel. Um foi preso injustamente, o outro quase foi morto injustamente. Mas com suas consciências em paz, deixaram o caso nas mãos daquele que julga justamente. Aqueles que se volvem para ele em busca de refúgio, Jesus ergue acima das acusações e da contenda das línguas. Nem homem nem anjo mal algum podem comprometê-los. Sob uma tempestade de palavras ferinas e acusadoras, conservai apoiado o Espírito na palavra de Deus. Se sois maltratados ou acusados injustamente, em vez de responder com cólera, repeti a vós mesmos as preciosas promessas. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quero destacar a frase acusados injustamente. Pessoas podem estar falando mal de mim de maneira injusta, e se for o caso, deixe a questão com Deus. Porém, há casos em que estão falando mal de mim e é verdade. Isso não justifica a maledicência, claro, mas se ela está fundamentada em verdades a meu respeito, não devo entrar em contendas, não devo tentar me justificar e muito menos me vitimizar. Devo refletir e me corrigir. Podemos esperar que circulem relatos falsos a nosso respeito, mas se seguirmos um procedimento reto, se nos mantivermos indiferentes a essas coisas, outros também assim ficarão. Deixemos com Deus o cuidado de nossa reputação. A calúnia pode arrefecer, ou seja, ela pode esfriar pela nossa maneira de viver. Não esfria, não arrefece mediante palavras indignadas. Que nossa grande ansiedade seja no sentido de agir no temor de Deus e mostrar, por nossa conduta, que essas acusações são falsas. Ninguém pode prejudicar nosso caráter tanto quanto nós mesmos. São as árvores raquíticas e as casas abaladas que precisam ser constantemente esteadas, ou seja, escoradas, apoiadas. Se nos mostramos muito ansiosos por proteger nossa reputação contra ataques de fora, damos a impressão de que ela não é sem culpa diante de Deus e que, portanto, precisa ser constantemente escorada. Se estivermos em paz com Deus, não teremos razão para ansiedade, desespero, muito menos para retaliações quando falam mal de nós. Não podemos permitir que nosso espírito se irrite por algum mal real ou suposto que nos tenha sido feito. O inimigo que mais carecemos temer é o próprio eu. Nenhuma vitória que possamos ganhar será tão preciosa como a vitória sobre nós mesmos. Não permitamos que nossa sensibilidade seja facilmente ferida. Jesus tinha todo o direito de se revoltar, de falar mal das pessoas, já que ele foi o único ser humano perfeito que pisou nessa terra. Mas ele não veio a este mundo para se defender, ele veio para representar perfeitamente o caráter do Pai e para nos defender e nos salvar dos nossos pecados. Justamente por não ter defendido a si mesmo é que Jesus pôde nos defender. Talvez nunca venhamos a saber até ao juízo a influência de um procedimento bondoso, cortês, para com os incoerentes, desarrazoados e indignos. Se depois de uma série de provocações e injustiças da parte deles, ainda os tratais como farias a uma pessoa inocente, esforçando-vos mesmo para lhes mostrar especiais atos de bondade, então desempenhastes o papel de um cristão. O verdadeiro cristianismo não é demonstrado meramente na frequência aos cultos, ou na mera realização de obras de caridade, ou na participação em eventos, ou na instituição de ministérios de apoio, ou na pregação do Evangelho.
O verdadeiro cristianismo se demonstra no desenvolvimento das características do fruto do Espírito, na transformação diária do temperamento e do caráter. Transformação esta que necessariamente se refletirá numa mudança em nosso exterior. Que nossa oração seja a mesma que a nossa querida irmã Ellen White fez um dia. Ajuda-me, ó Deus, a resistir à tentação, a expulsar do coração todo amargor e ira e maledicência. Dá-me tua mansidão, tua humildade, tua longanimidade e teu amor. Você crê que Cristo responde positivamente a essa oração? Você crê que Ele tem poder para realizar isso em nossa vida? Eu creio. E eu quero isso. Eu não apenas quero, eu preciso disso. E vou lutar a cada dia por isso. Vamos lutar juntos. Firmemos um propósito nesse momento. A partir de hoje fugirei da maledicência. Será uma batalha constante, porque um mal acariciado e arraigado só pode ser desfeito com muito esforço, jejum e oração. Mas se nos mantemos firmes nesse propósito e diariamente buscamos ao Senhor por meio do estudo diligente das Escrituras e clamarmos a Ele por meio da oração constante, receberemos o poder que necessitamos para sermos finalmente vencedores. Não permitamos que Satanás nos desuna usando nossa própria língua. Santifiquemos as nossas palavras e sempre perguntemos a nós mesmos: o que Jesus faria? Que sejamos dia após dia transformados à semelhança do nosso Mestre. Cristo é o centro de tudo e à medida que cada um de nós se aproxima dele, automaticamente nos aproximaremos uns dos outros. E pela graça de Deus e o poder de Cristo Jesus e a atuação do Espírito Santo em nós, seremos então verdadeiramente unidos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos abençoe. Amém.